Rafa Bebidas, sempre presente nas melhores festas e eventos. Rua Manuel Sebastião de Souza, número 97, Forquilinhas, São José. Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos www.actoro.com.br. Quer saber tudo o que acontece diariamente em sua região? Acesse portaldailha.com.br. Boa tarde, começa agora o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV. Oferecimento Rafa Bebidas. Rafa Bebidas na rua Vereador Arthur Manuel Mariano, ali bem ao lado da Igreja da Forquilinha. Rafa Bebidas presente sempre nos melhores eventos. Estão perguntando hoje aí por que o apresentador aqui tá bonitinho, né? É porque hoje o programa é especial. Hoje a cobra vai fumar e aqui não vai ter manteiga no bigode do gato não, hein? Não sai daí que hoje o programa vai ficar imperdível, imperdível. Dentro dessa linha, eu recebi algumas informações da prefeitura que chegou aqui para a Urban TV, o absurdo sobre os transportes coletivos no município de São José. Hoje você tem uma linha de ônibus que você não sabe para onde é que vai e para que lugar vai. Entra prefeito e sai prefeito. Tava aquela, como é que é o nome dela? Adeliana, não sei das quantas. E agora está o prefeito de gabinete. Enfim, a baboseira continua a mesma. Atente para a nota. Vai continuar essa escassez de linha de ônibus que liga nada a lugar algum e deixa os moradores pagando 2 passagens chegar do outro lado da cidade. Pô, isso é sacanagem! Isso é sacanagem! Isso aí não pode! Na hora de ir lá pedir voto, bater palma, vocês vão! Na hora de você andar no município de São José, dando uma de bom moço, de gatão, vocês sabem ir! Agora, fazer isso com o munícipe, aqui em São José, isso é sacanagem. Atente para a segunda nota. A Secretaria de Segurança reúne-se com o Ministério Público de Santa Catarina e empresa de transporte urbano para discutir soluções em relação aos horários dos ônibus municipais. Na oportunidade, o secretário de Segurança, Vânio Luz do Almarco, entregou uma proposta, um termo de acordo provisório de novas linhas municipais, incrementando de novos horários em linhas existentes que já serão analisadas pela instituição participante, baseado nos moldes estaduais, em vez que o município não possui nenhum acordo concreto com a empresa. Não, presta atenção.
O município não possui um acordo concreto com as empresas de ônibus operantes. Aí, quando eu digo que é sacanagem, não, mas tu está falando besteira. Quantos administradores já passou na gestão em São José? Então, até agora não existiu nenhum projeto sobre isso? O que essa Câmara de Vereadores de São José está fazendo? Tem vereador que está dormindo? É só vir aqui que eu dou um despertador de presente. Faço questão de dar um despertador de presente. Não dá, né? Não dá. Desse jeito é como eu falo. Não passo manteiga no bigode do gato. Mas, enfim. Meu diretor já me deu um puxão de orelha, mas vamos dar a sequência. A expectativa é de que gradualmente haja resolução acerca dos horários de ônibus municipais e intermunicipais. Assim que nós tivermos maiores informações, vamos passar. No dia de São Nunca, no dia que o Saci cruzar as pernas, vai resolver isso. Enfim, estou aqui com uma grande presença, uma personalidade, posso dizer isso. Sou seu fã, porque eu sempre quis entrevistar esse moço. O homem é deputado catarinense, ele é bolsonarista, deputado Gessé Lopes, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer, uma satisfação participar do seu programa. Deputado, acontecimentos gerais hoje, aqui dentro de Santa Catarina, já vamos começar pelo lado quente da coisa. O governador Moisés, ele levou o imposto sobre alguns produtos, principalmente os derivados do leite. Hoje, o leite saiu da cesta básica, tem mães que precisam disso, estão pagando aí R$ 5,80, R$ 5,90 uma caixinha de leite. Isso é um absurdo, né? Isso. Esse é um projeto do governador, né? Ele mandou para a Assembleia Legislativa ainda no ano passado, não somente aumento do imposto do leite, né? Tirando o leite da cesta básica, que é lamentável, também farinha, internet rural, tem alguma coisa com relação aos bares e restaurantes também. Um governo que nesta pandemia não ajudou e não colaborou em nada para o produtor, né? Ele não fez nenhuma ação para favorecer aqueles que mais perderam na pandemia, aqueles que ele mandou parar de trabalhar, parar de produzir, perderam renda, fecharam, quebraram, pessoas perderam emprego por conta disso. E o governador ele não fez nenhuma ação para ajudar as pessoas aqui em Santa Catarina, nada. Só o que ele fez foi continuar metendo a faca para arrecadar mais e mais. E agora vem com esse projeto aí para culminar, né, no seu mandato aí, mais essa entranha aí. E aí, logicamente, lá dentro da Assembleia foram feitas emendas que nós tiramos, com a questão do leite, bares e restaurantes, nós tiramos esse aumento da proposta do governo e aprovamos ela sem esses aumentos. E aí nós mandamos para o governo. Aí o governo, então, vetou essas nossas emendas, né, que tirariam, então, esses aumentos, e ele sancionou, sem as nossas emendas. Então, essas emendas foram vetadas, agora volta para a Assembleia Legislativa para a gente votar ela, se derruba o veto ou se mantém o veto. Ou seja, se mantém esse aumento ou se a gente derruba e então esses aumentos voltam à sua normalidade. Até um primeiro momento eu estava muito tranquilo de que nós íamos derrubar o veto. Certo. Até porque era iniciativa dos próprios deputados, ela foi aprovada por unanimidade, sem esses aumentos, com as emendas, né? E eu achei que agora ia ser bem tranquilo. Então, inclusive, os produtores vinham me falar comigo assim, não, isso aí vai passar tranquilo, nós vamos derrubar esse veto aí, tranquilamente, porque já passou aqui no primeiro momento por unanimidade. Então, eu sempre deixei eles tranquilos, até que chegou semana passada, foi colocado em pauta na quarta-feira, houve uma mobilização, os produtores foram lá, os interessados foram lá, lotaram a Assembleia Legislativa e, sorrateiramente, os deputados, os líderes dos partidos fizeram reunião somente dos partidos da base. O líder do Partido Novo não foi convidado para a reunião, o líder do PL não foi convidado para a reunião, somente a cúpula, e eles decidiram, então, tirar de pauta a votação naquele dia.
E isso me acendeu um alerta, porque muito provavelmente isso foi feito para dar tempo de negociar com o governador. Então eles tiraram de pauta, fiquei surpreso, eu cheguei no plenário e já estava sendo tirado. As pessoas estavam vaiando, indo embora, logicamente, porque tiraram um dia para ir lá para fazerem a manifestação e foi tirado de pauta. E aí agora tem 5 dias, 5 sessões úteis, né? 5 sessões para ser colocado, então acredito que terça ou quarta-feira da semana que vem. Só que eu já fiquei sabendo que o governador já está ameaçando não pagar as emendas impositivas antes das eleições dos deputados. Então ele disse que está ameaçando que se isso for aprovado, se a gente derrubar o veto, ele não vai pagar as emendas impositivas dos deputados antes das eleições. Logicamente, eu não me preocupo com isso. Eu não vendo meu voto, não vendo minhas convicções. Eu tenho minhas ponderações com as emendas impositivas, inclusive por conta desse tipo de ação, porque muitas vezes é feito para comprar voto, não somente do governo junto ao deputado, mas também dos deputados junto à comunidade e aos eleitores. Então eu faço sim as emendas, mas de forma muito mais técnica e criteriosa. Vocês não vão me ver entregando emenda, fazendo politicagem em cima de emenda, nem muito menos condicionando a apoio em troca de emenda. Isso eu não fiz, eu quero que alguém um dia me acuse de ter feito isso, porque essa é a minha crítica com relação da forma como as emendas são usadas. E está aí mais uma prova, né? Muitos deputados, eles tendem aí agora a votar contra o povo por conta de um interesse político. Então, o povo pode se ferrar, tendo esse aumento de impostos, porque o deputado não quer deixar de receber as emendas impositivas antes das eleições. E é lamentável que isso possa acontecer. Deputado, essa eu vou fazer questão de perguntar. Eu bati direto aqui no programa em cima disso. Para onde foi parar os 33 milhões da questão dos respiradores? Porque agora ninguém é mais pai da criança, o negócio ficou no vento. Para mim, arrumaram o Mr. M. Levaram o Mr. M lá, que fez uma mágica, fez desaparecer. Como é que ficou o pé dessa situação? Eu acho que mais importante agora, né, porque o dinheiro sumiu e acho pouco provável que ele volte. Sim. Né, foi recuperado uma parte, mas a metade não foi ainda. Mas o mais importante, que eu acho que as pessoas têm que estar cientes, não é somente onde está o dinheiro, e sim quem foram os culpados pela não punição a quem deveria ser punido. Então nós tivemos um processo de impeachment, porque o governador ele tinha que ser punido em duas, ou ele deveria ser processado, vamos dizer assim, em 2 âmbitos. No criminal, que daí é a justiça, não são os deputados, e no processo político, que é administrativo. O cara ele foi eleito para administrar o dinheiro público. Sim. Isso foi uma boa administração? Sim. Foi ou não foi? Logicamente não foi. Sim. Isso foi uma improbidade administrativa. Mas quem pode julgá-lo por improbidade somos nós. Sim. A Casa Legislativa. Não, e o Judiciário não pode fazer isso. Então abriu-se um processo político para julgar o impeachment do governador. E nós temos aqui agora, não mais só buscar os 33 milhões, mas também julgar quem salvou o governador do impeachment. Eu fui a favor do impeachment o tempo inteiro, do início ao fim, e os deputados da Assembleia Legislativa, 4 em específico, depois de conversas com o governador, salvaram ele do impeachment, onde 6 desembargadores votaram contra o governador, pelo impeachment. E 4 deputados, esses 4 deveriam ser pendurados em praças públicas. Porque foram eles que salvaram quem deveria ser punido pela perda dos 33 milhões. Eles é que tem que ser cobrado por isso a partir de hoje. Não, depois do impeachment. Não mais o governador, porque lavou as mãos. Agora, esses 4 foram os que lotearam o governo do Estado, com secretarias, com cargo, com emenda, com PIX, com tudo que eles queriam e querem, porque eles salvaram o Moisés. Então ficou nítido e notório que foi troca de favor. E essa troca de favor beneficiou esses 4, seus partidos, e ferrou vocês. Porque está lá o governador, depois de sumir com 33 milhões, rindo da nossa cara, gastando milhões naquele palácio da Agronômica.
Eu que sou leigo no assunto, mas como a gente apresenta, a gente tem algumas informações que chegam até nós, eu fiquei surpreso com um dos esclarecimentos dele, que ele, como governador, não tinha conhecimento algum, desconhecia desse desvio dessa verba. Ora, se eu sou presidente de uma empresa, eu tenho ali o vice-presidente, eu tenho ali o meu tesoureiro, se tem algum desvio, tem por obrigação, eu tenho que estar fiscalizando e saber disso. Mas, enfim. Eu vou quebrar essa narrativa dele. Assim que começou a pandemia, foi paralisado todos e qualquer tipo de licitação. Sim. Não estava rodando mais nada, ele não tinha que se preocupar com nenhum tipo de licitação mais no Estado, porque não podia acontecer mais, não podia ter liberação até que a pandemia acabasse. A única que tinha era de 33 milhões, que era esse daí. Era a única coisa que continuou então ele podia sim e estava sim ciente da tramitação. Lógico, não posso dizer que ele estava participando do roubo, né? Porque para mim foi um roubo, mas de fato aquilo ali era a coisa mais importante que tinha no momento. Não só a mais, como a única, porque não podia mais rodar nenhum tipo de licitação que não fosse ligado à pandemia. Então dizer que era muita coisa para ver e não pôde ver isso é uma grande mentira. Né? Então foi provado, inclusive, que ele sabia que estava tendo essas negociações. Inclusive, o governo dizia, só vamos liberar o comércio quando chegar os respiradores. Porque naquele momento se mandava a pessoa ficar em casa, até ela ter falta de ar, até ela estar morrendo, aí ela procurava um médico. Então estava com falta de respiradores, porque as pessoas só iam procurar o médico quando já estavam ruins. Então, realmente, existia uma falta de respiradores. E ele dizia, não, vamos liberar o comércio quando chegar os respiradores. E os respiradores não chegaram. Então, quantas pessoas morreram por falta de respiradores naquele momento? Né? Então, assim, ele é culpado por mortes, ele é culpado, sim, pela má administração. E, assim, não é só isso. Se o Bolsonaro, eu tenho certeza, se um ministro dele faz uma cagada dessa, ele exonera na hora. Ele não pensa, ele bate, dá soco na mesa e manda embora. É a primeira ação que tu tens que fazer, para mostrar que tu realmente não tem compromisso com qualquer coisa errada dentro do teu governo. E o que o Moisés fez aqui? Passou a mão na cabeça de todos eles. Do Douglas Borba, promoveu... Não é Douglas Borba, é o Dragues Bomba. Promoveu o Elton, que era o da saúde, promoveu agora ele. Né? Os caras não foram demitidos, eles pediram para sair. Então, assim, faltou pulso firme e faltou pau na mesa do governador. Mostrar atitude, se ele realmente não tinha problema com esse, se ele não estava envolvido nesse tipo de problema. Então, faltou um pouco de atitude dele de mostrar ao povo que ele não tinha nada a ver com isso. O pacato, o governador pacato, é isso que ele é. Vamos aí para um comercial e já voltamos. Rafa Bebidas, sempre presente nas melhores festas e eventos. Rua Manuel Sebastião de Souza, número 97, Forquilinhas, São José. Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos. www.actoro.com.br. Quer saber tudo o que acontece diariamente em sua região? Acesse portaldailha.com.br.
Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. Agora, deputado, o povo quer saber seus projetos que estão aí aprovados, seus projetos que passaram, seus ideais agora nessa pré-candidatura. Então, eu cheguei com vários projetos aqui na Assembleia Sim. Legislativa, várias ideias, né? Desde que eu me elegi até o dia que eu assumi, eu pensei em muitas coisas. E quando eu cheguei lá, muitas dessas coisas não eram possíveis propor, porque se tratava de iniciativa do Executivo, né? Por falta de conhecimento constitucional e de regimento, acabou de muitas de minhas ideias não conseguindo colocar em prática. Mas eu tenho alguns projetos de lei, sim, que são carro-chefes do meu mandato. Mas, sobretudo, o importante não é quantos projetos, ou se tem vários projetos, ou mesmo quais foram aprovados. Porque nós não podemos mensurar o deputado desta forma, no meu ponto de vista. Nós temos que mensurar o deputado de outra forma. Nós temos que mensurar ele se ele é um cara independente. O que ele defende? Quais são os valores dele? Como que ele vota? Por quê? Porque o cidadão que vota num parlamentar, ele está votando em alguém para representar ele. Uhum. E o que ele tem que fazer na Assembleia? É falar. Sim. É se manifestar. E o que eu acho estranho é que tem deputado lá que eu nunca ouvi a voz dele. Eu nunca vi ele subir num público para falar, para debater, para jogar a sua ideia. Por quê? Porque ele faz um outro tipo de trabalho, que é o trabalho do lobby, que é o trabalho do voto coercitivo, vamos dizer assim, né? Pegar suas emendas e negociar, e no governo conseguir PIX para poder estar barganhando os seus votos e fazendo a manutenção dos seus cabos eleitorais. Então esse cara não precisa votar, não precisa se manifestar, porque o trabalho dele é a velha política. A minha forma de trabalhar é a de me manifestar e de votar certo. Esse é o principal objetivo. Então é o que eu defendo e como que eu me manifesto e como que eu represento. Não é à toa, e como que eu represento as pessoas. Não é à toa que a minha rede social se tu pegar a minha e de outros 2 ou 3 que trabalham da forma como eu trabalho, tem mais engajamento, porque as pessoas acreditam mais, porque a gente é mais transparente, porque a gente fala mais, a gente mostra o dia a dia, a gente mostra as votações, a gente mostra o que está acontecendo, eu exponho todo mundo, não quero nem saber, não tenho rabo preso, porque eu não dependo dessa jogatina de lobby, de compra de voto, de emenda parlamentar. Sim. Então essa é a atuação que te dá credibilidade nas pessoas. E hoje as redes sociais te ajudam a mostrar esse tipo de trabalho. Lógico, tem os projetos de lei, tem muitos deles que é em decorrência de problemas que aqui foram nos trazidos, que a gente viu uma forma de tentar resolver aquele problema através de um projeto de lei. Como, por exemplo, um grupo de pessoas numa escola pública eles eram cristãos, evangélicos, eles queriam fazer um momento de oração no recreio. E o diretor não deixava. Eles queriam lá um cantinho deles, né, para sair promovendo na escola. Eles queriam um cantinho deles para fazer um momento de reflexão. E eles estavam sendo proibidos pelo diretor. Então a gente foi atrás e a gente descobriu que é discricionário, que o diretor deixa se quiser, não é uma obrigatoriedade, né? Se ele quiser deixar, ele deixa. Se ele não quiser não deixar, não deixa. Então a gente fez um projeto de lei para quê? Para garantir o direito do aluno de ter de preferência, um espaço reservado que a escola disponibilize para que eles se reúnam ali e façam o seu momento religioso. Então, por exemplo, é um projeto de lei que aconteceu no decorrer dos problemas, no decorrer de algo que foi nos trazido. Como, por exemplo, o projeto de lei que multa quem usa droga, ou quem carrega, ou quem for pego com droga em ambientes públicos. De tanto que a gente tem visto, que eu vejo reclamações, principalmente na área de segurança pública, de maconheiro, de drogado, de traficante ser preso e ser solto. E nada acontece com ele. Então essa multa, para ajudar a dar um pouco mais de responsabilidade para essas pessoas, que se eles forem pegos vão receber uma multa do Estado, não somente aquela que eles podem receber da Justiça, mas também do Estado. E esse dinheiro vai ser revertido para a segurança pública. Mas um projeto que aconteceu em decorrência de alguém que trouxe reclamação. Das drogas nas universidades. Então a gente tem um projeto de lei que exige exame toxicológico negativado para alunos em universidades públicas.
Então, tudo isso aí a gente vai ter projeto. Contra a ideologia de gênero, contra a linguagem neutra, né? Que a gente vê, às vezes, as instituições tentando implementar essa porcaria. Então, a gente tem um projeto de lei que proíbe que isso seja implementado no âmbito da administração estadual. Então, tem vários projetos nesse sentido. Então, meus projetos todos não são projetos inócuos ou que não vai resultar em nada. E todos os meus projetos, eles realmente mudam alguma coisa. E por isso eles são polêmicos, e por serem polêmicos é mais difícil de tramitar e de aprovar. E nessa questão de aprovação, quantos tu já aprovou? Deputado bom é o que aprova? Eu acho que a responsabilidade do voto é do deputado. Se eu não aprovei um projeto, eu não posso ser culpado por não ter sido aprovado aquele projeto. Quem é culpado é quem votou contra. Aquele que disse não é o culpado pela não aprovação de um projeto, e não o autor do projeto. Então, às vezes, a gente faz essa conotação de que o deputado bom é o que aprova um monte. O que aprova um monte é o que é amiguinho de todo mundo e o que vota em qualquer porcaria, porque daí esse não cria nenhuma empatia do colega. Então, eu sou um cara crítico, só voto em projetos que realmente estão alinhados àquilo que eu acredito, então sou um cara que vota não em vários. E aí chega na hora de votar um meu, é do Gessé, aquele que vota não o tempo inteiro, mas eu voto não com coerência, mas ele não tem coerência, eu vou votar contra o do Gessé. Então, existe isso também. Porque eles acham que é pegação de pé. Não, é porque eu sou coerente. Ou tá na linha que eu acredito, ou eu vou votar contra e ponto. Não interessa se é de quem que é. E eles, muitas vezes, não. Como eu te falei, para muitos deles, estar ali não importa a votação, como é que se posiciona, não importa para eles. Porque o trabalho deles é lá fora, com os lobbies. Então, se os projetos passam ou não passam, eles não estão nem aí. Só que, com a internet, com a nossa exposição dos votos deles, começa a ficar um pouco diferente. Eles começam a ficar um pouquinho mais preocupados com os votos deles, porque as pessoas vão criticá-los, vão cobrar deles, né, nas redes sociais, WhatsApp. Então, isso ajuda bastante. Deputado, a questão quando tu falou dos seus projetos, me fez lembrar uma situação que eu, desde quando eu vim para Florianópolis, para a área da comunicação, eu sempre cobrei uma situação. Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria dos Municípios, estão deixando criar uma Cracolândia idêntica à de São Paulo, aqui na capital, em São José, Florianópolis em si. E aí você parte para o lado da prefeitura, a prefeitura, porque a gente faz a nossa parte, aí tem lei que não deixa tirar da rua, enfim, está cada vez pior. Hoje o comerciante não tem sossego, o florianopolitano não tem sossego, senhoras que são abordadas na rua, isso é fato sério, que são abordados na rua e sofrem isso. Agora eu te faço uma pergunta, existe algum projeto, falta braço e que mude essa situação aqui na capital? Na verdade, se o artigo 30 da lei que rege sobre o crime de drogas, se ela fosse colocada em prática, a pessoa que ela fosse pego com droga seria preso. Então, essa lei ela não foi revogada, ela simplesmente não é colocada em prática, a justiça não faz cumprir. Então, a pessoa, se eu te oferecer uma droga, eu já estou cometendo um crime, passivo de ser preso. Isso é o que está na lei vigente. Então, o que tem que ser feito é cumprir a lei. Tá com droga? É preso, é cana. É isso que tem que ser feito. Tem que ir lá, pegar tudo isso aí, botar tudo dentro de um camburão e levar para uma cadeia. É isso que eles têm que fazer e tu vai limpar. É dessa forma. É só cumprir a lei, que não é cumprida, infelizmente. O deputado é da época do camburão, viu aí? Camburão, hein? Da época Da época boa. Sim, da época da época da ripa. Continuando o assunto, eu vou falar agora sobre o contorno viário. Quando é que acaba isso? Tem projeto? Tem verba para isso? Como é que está a situação do contorno viário? Porque, sabes, quando começaram o contorno viário, estavam se preocupando referente ao trajeto da BR-101, que até hoje também eu me pergunto, deputado, por que uma BR-101 que passa aqui dentro de Santa Catarina tem o nome de rodovia do deputado Mário Covas? Deveria ser daqui de Floripa, mas tudo bem. A questão do contorno viário, como é que está operando essa situação? Olha, até onde eu sei, ele é uma obra federal, né? Sim. Uma obra federal. Até onde eu tenho acompanhado, está indo. É uma obra grande, difícil, né?
Mas pelo que eu tenho acompanhado, pouco que eu acompanhei, o negócio está andando. Não como deveria ou como gostaríamos, mas a obra está andando. Então, fora de qualquer tipo de crítica além disso, eu não sei te dizer. Realmente, o pouco que eu acompanhei é que a obra está rodando, sim. Não na agilidade como todos nós gostaríamos. Deputado, o Carequinha, o Luciano Hang, Hang, né? Uhum. Isso. Disse que não quer ser candidato. Não quer ser candidato. Os últimos vídeos dele, ele estava regando o ônibusinho, apareceu um busão gigante, Brasil. Qual é a tua avaliação? Bom, eu sempre achei que o Luciano Hang, ele é mais efetivo fazendo o que ele faz. Marketing. Esse ativismo, Marqueteiro. Isso aí roda muito mais. Eu acho que se criaria uma expectativa tão grande nele ao Senado e ele ia chegar lá e ia ficar tão amarrado, porque é tão difícil o parlamento, porque tu não resolve as coisas sozinhos, que talvez ele decepcionaria as pessoas, porque as pessoas iam achar uma coisa e ele não ia conseguir suprir a expectativa das pessoas como senador. Mas esse seria um bom nome, logicamente, né? Ele é um bom nome, ele estaria eleito sem sair de casa e ele sabe disso. Eu só achei que ele foi infeliz por duas coisas. Primeiro, levar até o último momento, criando essa expectativa nas pessoas e atrapalhando projetos de outros bons, de repente, como o deputado Kennedy Nunes, por exemplo, que está se lançando na federal, senador. Então, atrapalhou, porque tu fica ali, fica dependendo, né, do posicionamento e das decisões dele. E eu acho que se ele tivesse bastante preocupado, isso é uma crítica minha também, se ele tivesse preocupado com essa situação, o que ele poderia fazer? Ele se lançaria a senador, colocaria um bom suplente na sua equipe, ganharia, garantiria um cara nosso lá. E era só ele não assumir. Não, eu não vou assumir, vai tu. E se um dia tiver uma votação, em algum momento eu achar que eu queria lá participar, aí eu vou lá e assumo um tempo. Poderia ter feito isso. Ele ganharia, garantia um cara nosso bom lá no Senado e saía, né? Tipo, ele saía, ele ganhava a eleição, saía, deixava o suplente. E a gente garantia alguém. E a minha crítica a ele, eu falei, isso é um cara bom, importante, seria um ótimo sucessor para o presidente da República, por que não? Nós vamos aí a um pequeno intervalo comercial, VaptVupt, e já voltamos. Rafa Bebidas, sempre presente nas melhores festas e eventos. Rua Manuel Sebastião de Souza, número 97, Forquilinhas, São José. Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos. www.actoro.com.br. Quer saber tudo o que acontece diariamente em sua região? Acesse portaldailha.com.br.
Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. O oferecimento Rafa Bebidas. Rafa Bebidas sempre presente nos melhores eventos. Não poderia deixar de falar, sexta-feira, parabéns para você. É o nível do Portal da Ilha. O maior portal da ilha. Na outra sexta, meu diretor, na outra sexta. O maior portal de notícias é www.portaldailha.com.br. Você quer escutar aí uma rádio boa de qualidade? c4fm.com.br. Essa rádio digital que você vai encontrar aí nos streamers da Urban TV e você vai encontrar também pelo site www.c4fm.com.br. E o chefe Altamiro, o melhor bistrô francês fica ali em Florianópolis, ali nas imediações do Rio Vermelho. Você, campanha do agasalho 2022, você tem lá aquela roupa, aquele casaco que você não usa mais, que você realmente não vai mais usar. Entre em contato aqui com a produção do programa e faça a sua parte. Deputado, agora a pergunta que não quer calar. A sua avaliação sobre os pré-candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Alguns eu posso falar porque eu conheço, outros não, né? Por exemplo, eu vou ajudar o Jorginho Melo, né? Deputado que é senador do 22, até porque eu também estou no 22, né? Estou no partido do presidente, partido do senador, mas não só por isso, mas porque eu acredito que ele possa ser um bom governador. Não é nenhum nome novo, não é uma novidade, né? Foi deputado estadual, foi deputado federal, mas é um cara que tem um histórico sem corrupção. Uhum. Isso já é válido. E, desde 2017, acreditou no projeto do Bolsonaro. Ele foi um dos deputados federais que assinou, junto ao Onyx, aquela lista de apoio ao presidente Bolsonaro, antes da campanha. Foi para a campanha, apoiou o presidente e está lá como senador apoiando o presidente. Lógico que aí um voto ou outro, ele deu uma escorregada, mas de forma geral tem apoiado bastante o presidente da República. Eu acho que ele merece esta oportunidade. E é um cara a gente tem entrada. Supondo que eu me reeleja, é um cara que eu vou ter conversa, que eu vou entrar, que eu vou sugerir, que vai me ouvir, ao contrário do Moisés. O Moisés, mesmo sendo da nossa sigla, nós do PSL, nos elegemos, nunca me ouviu. Quer dizer, ele me ouvia, mas entrava por aqui e saía por aqui. Né? A gente falava, levava um negócio, nunca dava certo, nunca fazia. Tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, não fazia questão de fazer as coisas, porque, lógico, muitas vezes era polêmico da minha parte, porque eu sou um cara que gosta de ir no cerne mesmo, no pescoço, e ele sempre achou meus projetos assim, polêmico, não vamos fazer isso aí, vamos mexer e tal. Fora isso, um cara que desde o início se mostrou arrogante e vaidoso, e fora isso, um cara que sempre fez questão, por conta da sua vaidade, de se afastar daquilo que elegeu ele, que foi o Bolsonaro. Desde o início. Já começa pelo nome. Era o comandante Moisés, ele se elegeu, passou a ser o Carlos Moisés. E o comandante era por quê? Porque na verdade ele nem era comandante, ele era coronel. Comandante é quando você está comandando um quartel, e ele não estava comandando nada. Só que foi colocado comandante para dar uma conotação ao capitão Bolsonaro e o comandante Moisés. Eu estava lá, eu sei. Sim. Eles não botaram coronel porque coronel remetia ao Ciro Gomes. Sim. Então eles botaram o comandante realmente para colar no Bolsonaro. Fora isso, aí várias outras ações. O Bolsonaro na primeira semana já disse que não receberia o MST por se tratar de um grupo terrorista. O que o Moisés fez? Na mesma semana ele recebeu o MST na Agronômica. Foi criticado. Ele assinou a agenda globalista da ONU, sem conhecimento de causa alguma. Foi criticado. Tudo isso vai afastando o eleitorado dele. No momento em que o Bolsonaro ampliou as oportunidades dos defensivos agrícolas, o Moisés taxou os agrotóxicos. O Moisés assinou uma carta junto com o Maia, junto com o outro que era presidente do Senado, em favor da democracia, junto com o Dória, contra o Bolsonaro. Então, todas as ações, uma atrás da outra, se afastando, porque ele não admitia de ser dito a ele
que ele foi eleito por causa do Bolsonaro, da onda Bolsonaro, de tão vaidoso que ele é. E essa vaidade o afastou do seu eleitorado orgânico, bem como dos apoios orgânicos que ele poderia ter na Assembleia, como eu, por exemplo. Eu fui o primeiro a sair, acho que eu fiquei 1 mês, 2 no máximo, tentando ajudar esse governo. Depois eu vi que não tinha como, e eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro a pular do barco, desse barco furado que é o governo Moisés. E os demais governadores, os candidatos aqui a governador? Bom, o Jean Loureiro... A sua avaliação do Jean, eu não do posso... Dário, do senador? O Jean Loureiro, a única crítica que eu tenho a ele, porque eu não consigo acompanhar a gestão municipal, mas na época da pandemia foi um cara que fechou tudo aqui, né? Fechou tudo que ele pôde fazer para fechar e criar dificuldades, ele criou. Foi uma crítica, eu fui bastante crítico a essas decisões dele. Então, uma pessoa que fez isso, não tem minha admiração. Sim. Isso é uma coisa. Muitas pessoas aqui de Florianópolis se ferraram, perderam o emprego, foram à falência por conta das decisões dele, equivocadas, ao meu ver, na pandemia. Quem é o outro candidato? Deputado, o senador Dário Elias Berger. Isso aí é um perdido. Né? Não, ele foi infeliz ou não? Naquela fala dele, disse que estava se juntando para eleger Lula presidente. Não é infeliz. Esses caras não dão ponto sem nó. Eles sabem o que estão fazendo. Esses caras, eles são voláteis, eles vão para onde está melhor para eles. Olha a onda. Se ele fez isso aí pro Lula, além da falta de caráter de uma pessoa dessa, com certeza isso foi pensado, porque ali ele acha que tem alguma oportunidade que de outra forma ele tem. Ele vai dizer que é Bolsonaro, não vai colar. Mas ele seria capaz de dizer que é Bolsonaro se não tivesse o Jorginho Melo na jogada. Mas como ele estava ali, não tem ninguém com o Lula ainda, então eu sou o Lula aqui. É vagabundo. É um cara que não tem convicção. Vota tudo errado. Não sei como é que o povo elege um cara desses. Os votos dele são horrorosos. Não condiz com a vontade do povo. Tá lá, não merece oportunidade alguma uma pessoa dessa. 2 deputados que eu queria uma avaliação sua. Deputado federal Hélio Costa. Ele se elegeu? Eu nunca ouvi falar nele. Eu nunca vi um pronunciamento. Muito bem, vagabundo. Eu pé de chinelo. O único pronunciamento que eu vi desse cidadão foi falando lá, errando o Estado. Lá, errou aqui também. Errou lá o Estado. Fora isso, eu não vi um pronunciamento dele, eu não vi ele acertar num voto, numa defesa, eu nem sabia que ele tinha sido deputado federal lá, o homem da tornozeleira eletrônica, que o ministro do STF, o Moraes, mandou ele colocar. Qual a sua avaliação? Alexandre Moraes elegeu ele a senador. Ele vai vir a senador e vai ganhar fácil. Né? O que foi feito com ele foi uma aberração jurídica, que isso não existe em lugar nenhum, a não ser só na cabeça brilhosa do Alexandre de Moraes. Isso aí acabou, elegeu o Daniel Silveira a senador, ele vai vir a Senado e vai ganhar, porque o que está acontecendo com ele é algo que deveria ser repudiado por qualquer pessoa que se diz democrático no Brasil. Olha, indiscutivelmente... Meu diretor, recentemente, um minuto, não, pode tocar. Tocamos o barco. Eu acho que isso é muito importante. E, deputado, nessas suas andanças aqui na Assembleia Legislativa, projetos sobre a saúde em Santa Catarina. Saúde e agricultura, qual é a sua avaliação? Olha, é difícil pela Assembleia Legislativa, fomentar projetos de agricultura e saúde de forma muito efetiva. Por quê? Porque o legislativo ele não pode onerar o Estado. Sim. Eu não posso fazer um projeto de lei que onere o Estado, ou seja, que dê custos ao Estado. Sim. Ele pode dar responsabilidade, mas custo não. E nem também posso fazer projeto que tire renda do Estado, ou seja, fazer um projeto de lei que tire impostos. A não ser como nesse caso, onde ele mandou para a Assembleia Legislativa e a gente fez uma emenda no projeto do governo. Daí isso pode ser feito alguma coisa. Sim. Mas de iniciativa do parlamento não pode. Então, quando a gente fala em melhorar a saúde, em melhorar a agricultura, a gente está falando em quê? Em orçamento. Porque é isso que precisa, né? Para ter um investimento. Tá, mas e o deputado, como parlamentar,
não tem o que fazer de forma efetiva a não ser cobrar, né? Cobrar, mostrar o que está errado, denunciar, como eu já fiz em alguns O que eu me hospitais. refiro, deputado, é a sua preocupação Sim, sobre a saúde em Santa Catarina. não, Sua assim, preocupação. não, o SUS, eu sempre falo, o SUS, ele não é ineficiente, ele é insuficiente. Ele não consegue atender a demanda. Ou se consegue, é sempre aquela coisa que a gente vê. Logicamente, o funcionário público, muitas vezes acomodado, não atende bem, falta humanismo, né? Mas eu, como deputado, eu faço ações pontuais de coisas que acontecem. Por exemplo, na pandemia, o dinheiro para os hospitais filantrópicos estavam sendo demorados a repassar. E eles, como administradores dos hospitais, ficava ruim expor aquilo. O governo podia fazer mais birra e não repassar. Então eu fui um cara que fui um porta-voz deles aqui, dos hospitais filantrópicos, cobrando que o dinheiro fosse repassado, porque eles estavam fazendo fluxo de caixa com dinheiro. O dinheiro se retira, esperava ter para depois passar. E era errado, eles tinham que passar porque era um convênio, não deveria ficar sendo retido. Então as minhas ações lá fiz com que esse dinheiro fosse sido pago com celeridade. Então eu ajudei naquele momento. Teve hospitais que, em situações degradáveis, com imagens, a gente conseguiu também cobrar para que fosse feito algo e foi feito. Então são ações mais de cobrança e de fiscalização que a gente faz, né? Principalmente porque eu não sou um cara que o governo gosta, porque eu sou crítico ao governo. Então, dificilmente eu vou lá conversar com o governo. O que eu faço? Da Câmara, da Assembleia, a gente bate, critica, faz aquilo se tornar popular e o próprio povo cobra e a coisa acontece, mais ou menos nesse sentido. Eu vi recentemente algumas reportagens que o governador Melancia andou aí com parcerias aqui com as... Não é o termo parceria, não seria esse termo. Destinou algumas verbas para a melhoria do hospital regional e de alguns hospitais. Agora a pergunta, nós temos a Via Expressa aqui, e ali no lado, na antiga Prefeitura Municipal de São José, tem um grande prédio abandonado ali, que é do Fórum de São José, que não usa, pode passar ali 1000 vezes ali, aquilo ali está ali vazio, parado. Por que então não investe por um hospital ali? Por que não investe ali por um centro de atendimento de saúde, até porque facilitaria beira de BR, que o deputado vai concordar, beira de BR, principalmente entrada de Via Expressa, ali seria uma mudança imensa aqui para a capital. Até porque quem vem de Tubarão, quem vem de Angelina, Rancho Queimado, o primeiro hospital é o hospital aqui regional de São José, que fica aqui atrás da nossa emissora. Dali para lá, só no centro de Florianópolis, pelo que eu tenho conhecimento. Qual é a sua avaliação? Eu acho que todo investimento em saúde, em hospital, ele é muito bem-vindo. Mas eu sempre sou um cara crítico com coerência, né? Não posso ficar só lá jogando pedra. Não é só jogando pedra, mas jogando no colo do governo coisas às vezes, porque para mim é mais fácil falar do que o cara pegar e fazer, né? Sim, sim. Um hospital ele tem um custo gigantesco, Sim, né? Não é só ir lá e construir, ele tem todo equipamento, manutenção, energia e funcionários, né? Ou o fórum fazer uma parceria com uma outra, tipo o Hospital Celso Ramos, com outros hospitais ali. É válido. Ceder ali para 10 anos de exploração, ou 20 anos. Não estou dizendo que não é válido, estou dizendo que sim, mas é que se eu for lá propor isso, eu tenho que propor com qualidade. Né? Não, Jéssica, só jogou aí na minha mesa uma folha escrito, faz um hospital ali. Não, mas peraí, vamos dar ideias, vamos construir ideias, vamos pegar essa parceria, tá? A gente constrói um negócio e entrega para o governador fazer. É uma ideia que eu estou ouvindo de você agora pela primeira vez. Voltando a falar do assunto mobilidade urbana. Há muito tempo atrás, de repente não é a sua área, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Houve uma licitação, que foi uma licitação, para mim, fantasma, que ganhou foi as empresas daqui de Florianópolis, Transol, Biguaçu, que se juntaram tudo e fizeram o consórcio Fênix. Que até hoje eu me pergunto, impossível não ter entrado
outros nessa licitação, Curitiba, enfim, Joinville, até a empresa de São Paulo. Não acha que isso é um pouco meio estranho? Você faz uma licitação onde empresas têm que ganhar aquela proposta e acaba ganhando os tubarões daqui da capital. Tubarões que eu falo, Transol, Biguaçu, entendeu? Essas questões de licitações favorecidas é algo que é a coisa mais comum na política brasileira. Sim, né? sim, sim. E essas pessoas eles sabem como fazer isso. Né? Eles sabem a regra do jogo, eles sabem o que funciona e o que precisa para ganhar uma licitação para que seja ali incontestável na questão legal. Né? É difícil de pegar esses caras, é difícil, mas é algo que acontece muito, infelizmente. 2 minutos para o encerramento? Tá. Deputado, e a motociata? Vai encarar a motociata junto também? Se tiver, vamos todos, né? Eu aqui em Santa Catarina dificilmente faltei alguma manifestação. Logicamente, às vezes acontece concomitantemente em cidades, né? Então eu tenho que acabar escolhendo onde que eu vou. Na motociata aqui em Florianópolis eu tive ali, andamos juntos, né? Tive o presidente, foi excelente, uma coisa assim que faz parte da minha história. Aquela motociata foi sensacional. E assim como outras terão. Agora, o brasileiro ele é uma coisa engraçada, não só o brasileiro, acho que o ser humano, né? Quando a gente não, para conquistar alguma coisa, a gente se doa muito, né? Mas para fazer a manutenção da conquista, a doação não é a mesma. Nessa época, em 2018, a gente já tinha feito umas 40 manifestações para o Bolsonaro. Mas diga de passagem que aqui em Florianópolis foi muito bonito. Aqui foi excelente, foi aqui. Foi jet ski, lancha, sim, malotaram ali embaixo para na mim foi marina. histórico, foi uma coisa assim que talvez nunca mais eu participe de algo tão bonito, tão patriótico, tão orgânico e sincero como foi aquela manifestação aqui da motociata em Florianópolis. Deputado, para as pessoas que querem acompanhar e continuar acompanhando esses seus belos projetos, eu te deixo aí as palavras finais para o seu eleitorado. Fique à vontade. Muito obrigado, Márcio, mais uma vez pela oportunidade. Eu sempre sou muito agradecido a essas oportunidades e não é do meu feitio perder essas oportunidades. Eu gosto muito de ser entrevistado e de poder falar do meu trabalho, porque eu sou muito agradecido à oportunidade que me foi dada, e por eu ser muito agradecido, eu me preocupo diariamente se eu estou satisfazendo aqueles que, sem eu dar R$1, foram lá na urna e deram o seu voto de confiança. Então, essa é uma briga minha de estar sempre procurando, de fato, representar essas pessoas. E a pessoa saber se eu represento ela, tem que seguir nas redes sociais. Não vai aparecer na Globo, não vai aparecer em lugar nenhum, não vai aparecer... Isso a Globo não mostra. Não vai aparecer os nossos trabalhos diários. Só vai aparecer aonde? Na minha rede social, onde eu falo por mim, né? Então eu convido as pessoas a ir lá no Instagram, principalmente, que é o mais dinâmico, né? Mas também tem o Facebook, tem o Twitter, onde a gente faz comentários diários sobre as coisas que estão acontecendo. E tem o meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp particular, fala diretamente comigo, não tem frescura nenhuma, que é o 489-9153-2148, eu mesmo que respondo. E acompanhe, lógico, não acompanhe só o deputado Gessé Lopes, acompanhe todos, porque todos eles têm voto e têm um compromisso com o povo, mas logicamente nos sigam lá também, que eu tenho certeza que é um trabalho diferenciado no sentido, se for comparado com o tradicional, né? Muito mais liberdade e muito menos papas na língua. Agradecido a sua participação. Bom, hoje, sexta-feira, sábado e domingo, festa do camarão. Festa do camarão. Provavelmente o nosso diretor deve ir lá. Eu até dei a sugestão para ele entrevistar o Baitaca, no fundo da grota. O nosso diretor de traje pilchado, de chapéu, abalargue, lenço amarrado no pescoço. Vai ficar virado num gauchão de apartamento. Mas que barbaridade. Gente, quero agradecer a Rafa Bebidas, Chás Altamiro, Mãe Cleusa de Inhaçã, live todos os sábados. Um abraço e segunda-feira tem os guri do churrasco.